Bom, vamos lá. Aqui foi esculpido a base primeiro, depois feito o corte das quedas seguintes, né? Então uma dica é sempre só cortar a base, marcar onde que vai ficar o lago da outra, só, e ir colocando as peças em cima e colocar aqueles dois ferros que eu falei, aqueles dois vergalhão aqui, nessa extremidade porque sempre vai ficar uma parte dessa e dessa sem esculpir, né? Vai esculpir só o miolo e aqui também. Então ela vai até embaixo, ela vai sempre permanecer aí fixa, tá vendo? Essa parte aqui, ó, você desce a barra até lá embaixo e desce outra barra aqui na beiradinha aqui, ó, até lá embaixo. Dá para você esculpir toda a peça sem ter que tirar a barra. E ela vai fixar aí para você poder fazer todo esse desenho da cascata sem ela sair fora do lugar da base. Ela vai descer a barra de ferro até a parte de baixo. Então ela vai fixar o isopor para você poder trabalhar, né? Com bastante tranquilidade. E depois que você fez toda essa parte, que é uma escada, gente, ó, primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau, quarto degrau, quinto degrau. Tá, a água cai aqui, tem espaço para ela cair, ela vai para lá, cai aqui, tá vendo? Ó, a gente vai desviar aqui um pouquinho mais aqui, para ela cair para lá, depois ela vem, cai lá embaixo, tem um buraco, vai fazer um barulho legal aqui da queda, ela vem para cá e depois cai aqui. Então ela faz um zigue-zague, ó. Ela faz isso, 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 né, ó, caminho da água. Pode ser diferente? Sim, tem outros modelos que nessa queda aqui, a hora que ela cai aqui, ela desvia para lá e para cá, né? Mas esse modelo eu quero ensinar vocês a fazer para economizar na bomba. Por quê? Porque aí você coloca uma bomba de uma potência boa, ela vai cair bastante água, porque é só uma queda, ó. Mesmo fluxo de água vai cair. Se eu dividir ele aqui, vai diminuir, né? Igual eu falei do vídeo anterior, vai diminuir a quantidade de água que vai cair nas quedas. E assim aparenta ser muita água caindo. Fica bonito. Ok? Então agora a próxima etapa vai ser a gente revestir tudo isso aqui, todas essas peças, fazer a colagem dessas peças daqui para cima, a parte de baixo não, com um chapisco. É uma massa colante que a gente vai colocar areia, né? Vai ser uma massa 2 por 1, seria 2 partes de areia para uma de cimento, certo? Se você colocar 2 litros de areia, você vai estar colocando 1 litro de cimento, né? Se você colocar um baldinho de areia, você vai colocar 2 baldes de areia, 1 balde de cimento e vai colocar um aditivo para chapisco. É um líquido colante que você compra em material de construção. Aí você aplica, né, nesse chapisco bem forte e ele vai ser bem molinho. Então você vai passar com a luva, colocar uma luva na mão e vai passar aqui todinho na peça para criar aderência para depois você vir com a segunda massa, que essa segunda massa, a mistura dela vai ser 2 por 1 também, 2 de areia por 1 de cimento, mas você vai colocar um plastificante, né? Já é outro aditivo. O primeiro você vai colocar um aditivo para chapisco, o segundo a segunda camada já é um aditivo plastificante, que ela vai deixar a massa melhor, mais fácil de trabalhar, certo? E ela vai unir ali entre o cimento e a areia para dar mais aderência e também para evitar vazamento. Enfim, ela vai dar uma impermeabilizada já na massa. Vai dar uma trabalhabilidade na massa melhor. E nessa segunda camada a gente vai acrescentar fibra para cimento, né? Aqui é a parte do cano, que eu não fiz o furo ainda, tá vendo? Aqui eu vou entrar com a barra de vergalhão, vou entrar aqui, ela vai fazer o furo até sair aqui, ó, até aqui embaixo, né? Ela vai sair aqui, ó. Vai ser feito um furo, vai descer. E aí a gente vai colocar o que aqui? Um caninho de meia polegada, que é aquele cano marrom de água de meia polegada. Ele vai descer e vai ficar no meio aqui, ó. Porque depois a gente vem com a mangueirinha e faz uma adaptação para colocar nele aqui. Porque aí ele fica rígido, retinho, e ele
né? Ele não vai se soltar. Pode colocar uma mangueira de jardim aqui, ela é muito molinha, pode até colocar ela direto aqui, né? Pode colocar, mas eu costumo colocar o cano de meia porque ele é mais rígido, né? E ele ajuda a fixar melhor e não fica molinho, dando o risco de dar vazamento depois por aqui, né? Então o cano de, como ele é rígido, ele é melhor, ok? Eu prefiro colocar o cano de meia que fica melhor aí para fazer. Essa parte que você está vendo aqui, que tem essa parte, a gente vai encher massa, vai tampar tudo, ok? Então é isso. Agora a queda aqui, gente, eu vou ensinar vocês a fazer. Pode colocar um pedacinho de ardósia aqui. Acerta com a massa, coloca a ardósia, prende ela aqui, faz o biquinho. Aqui também, aqui, cola um pedacinho de piso, um pedacinho de ardósia. Eu costumo colocar ardósia, que ela é fácil de tirar a lasca, ela é fácil de quebrar com martelo mesmo, não precisa de ferramenta. E você vai colocando aqui os pedacinhos de ardósia na ponta para a água escorrer e cair. Aí a água cai em espelho, né? Ela não fica, porque se não colocar nada, ela vai fazer isso aqui, ó, e vai escorrer por aqui e cair lá. Então a gente sempre coloca um pedacinho de ardósia. E aqui um bico, né, um pouquinho mais para baixo aqui, para ela não retornar para lá para fazer uma queda bem bonita. Tá bom? Então a gente faz um bico com um pedacinho de ardósia aqui. Fica bem bacana. Olha, para quem quer fazer uma iluminação, tem dois jeitos, né? Colocar uma lâmpada aqui de espetinho dando foco na fonte, no jardim, é um jeito mais simples. Deixando na própria fonte aqui um encaixe do espetinho, que é um caninho de meia, né? Ou de 3/4, de acordo com o espetinho daqui vem, né? E aqui você deixa um conduíte embutidinho aqui, ó, que sai lá atrás, para você continuar a ligação ali na parede. Vem o fio lá, entra no conduíte, sai aqui, você faz a conexão, fica tudo escondidinho. A terceira opção, se eliminar todas as quedas, é aquelas lâmpadas de LED que muda de cor ou de uma cor fixa, que é prova d'água, que ela é toda blindada. Então você coloca ela aqui, deixa o conduíte saindo aqui em cima, onde que não tem água, a água vai cair aqui, ela vai encher, né, para poder ir para lá. Então você tem que deixar sempre acima do nível da água. O conduitinho aqui saindo na caixinha de inspeção, que é a caixinha de passagem que você vai colocar onde que tiver mais isopor. Ó, aqui tem bastante isopor, ó. Você olha ali, ó, olha de cá, aqui tem bastante. Então eu posso colocar uma caixinha aqui ou aqui, 3x4, né? E aí eu venho com todos os isopor entrando nela, todos os conduitinhos de meia entrando nela. Vem de lá, vem de cá, tudo. E aí eu vou ter todas as quedas iluminadas. Solta a lâmpada aqui, ela vai iluminar a queda da água. E o fio entra aqui no conduitinho e vai lá na caixinha. Ok? Isso antes de passar a massa, depois que ela já está colada em cima da outra, com a primeira camada de chapisco dá para fazer isso, que ela vai estar coladinha, então vocês conseguem passar o conduíte, rasgar aqui, fazer tudo e depois passa a massa de novo para tampar. Aí secou, vem a segunda camada de massa, né? Aquela que eu falei que vem com fibra, mas aí os conduítes já tá tudo estradinho, coloca um papelãozinho na boca deles para não entrar massa, para não entupir, né? Tá bom? A boquinha deles vai estar saindo aqui, deixa passando um pouquinho a mais e tampa ali pode passar uma fita adesiva na boca para não entrar, depois você corta o excesso do conduíte. Aí evita de entrar massa e entupir a passagem do fio, ok? Professor, eu queria fazer uma peça não de canto, eu queria fazer ela reta. Olha, tá vendo essa peça aqui? Ela tá de canto aqui, mas simplesmente essa base aqui, você faz com ela ali, ó, vem ela mais aqui, adianta um pouquinho mais para lá e arredonda. Ela praticamente, ela cabe numa parede, mudando só a base. Agora, pode fazer essas quedas aqui, essas mesmas quedas que eu fiz aqui, para cá, outra parte dessa vindo aqui, caindo aqui também no meio. E aqui no meio você coloca uma floreira também. Só que aí você faz uma base maior, né? Se não quiser muito grande, você faz uma base aqui de 90 ou 70, depende do tamanho que a pessoa tem lá, né? Você faz ela em regular aqui, tipo meia lua, ali reto, né? Para ela encaixar na parede, para ela vir encaixar nessa parte da parede.
e você vai fazer as quedas caindo para cá, volta para o meio. Eu vou fazer vários desenhos de projetos e também vou estar esculpindo outros modelos e vou estar colocando aí para vocês terem uma ideia de como fazer outros modelos, tá bom? Essa aqui eu vou ensinar vocês a revestir, a impermeabilizar, a montar a bomba, a pintar, passo a passo. Agora que vocês já viram como esculpir, como modelar, do começo ao fim, tá? As outras eu vou só esculpir e vocês vão vendo como eu esculpo, como eu modelo, como eu corto, porque a parte de revestimento, de impermeabilização, do colocar o cano, de iluminação, de passar a segunda camada e tudo, é a mesma coisa, não muda nada. A única coisa que muda é o modelo, de onde, o tamanho e de onde que a água vai cair, a divisão das águas. A única coisa que muda depois dos outros modelos é só isso, que vocês vão aprender, né? Fazer outros tipos de queda d'água, só isso. Mas a parte de revestimento continua a mesma coisa, ok? Professor, eu deixei muito fundo, eu não queria com muita água, acumula muita água, eu queria menos água aqui, tá muito fundo, né? Na hora de eu cavar, na hora de eu esculpir, na hora de eu passar ali o soprador térmico, ficou uns buracos muito fundo. O que fazer? Você vai pegar um pedaço de isopor, aquele que sobrou, né? E vai colocar aqui com massa, e aí você nivela, é simples assim. Pega um pedaço de isopor, mistura com a massa, enche aqui para não ficar... Só massa fica muito pesado. Então você coloca um pedaço de isopor aqui dentro, coloca a massa e acerta. Só isso, né? Aí você tira a profundidade que você desejasse. Com o isopor você tem como depois, com a faca, deixar retinho ou modelar aqui. E coloca um pedacinho de isopor em volta dos buraquinhos que ficar e coloca a massa. Entendeu? Outra dúvida que pode surgir eu não queria que ficasse o fundo, queria que ficasse mais fundo do que isso aí. Aí você pode fazer aquela técnica que eu falei. Você corta tudinho até o final, enviesadinho assim, ó, com o facão. Deixa eu pegar o facão. Ó, você vai cortar com o facão na hora de cortar, em vez de você cortar reto ou um pouco assim, você corta um pouquinho mais deitado. Vai até o final, até o fundo. E aí, quando você for até o final, passa umas 2 vezes o facão, fazendo assim, ó, esse movimento, né? Na onde que você cortou, passa umas 2 vezes, para ter certeza que ele cortou tudinho, né? Se você viu que cortou tudinho, aí você vira ao contrário e vai dar umas batidinhas que ele vai soltar essa peça inteira, aquela peça lá e esse pedaço todinho. Ele vai soltar. E aí dá para você aproveitar essa parte aqui para você fazer queda de outras fontes. E lá no fundo, você vai pegar ferro, pedaço de ferro, né? Pedacinho de ferro, entortar, enfiar no isopor. Você vai entortar, o ferro é comprido, do tamanho. Você entorta a ponta assim, ó, para ele ficar igual L, dos dois lados. E enfia no isopor ali, travando. Enfia ele assim e enfia ele assim. Se for só ferrinho, se tiver tela pop, melhor. Mas se não tiver, pode ser só ferrinho. Aí você amarra esses ferrinhos ali no meio com arame. Eu estou adiantando algumas partes para vocês, técnicas, né? Antes de revestir ela, porque aí dá para vocês poder visualizar melhor ela sem revestimento e depois de revestida, né? O que daria para fazer antes de revestir, né? Essa é a parte técnica que dá para fazer antes de revestir. Eu falei agora há pouco no outro vídeo do registro, que dá para você colocar um cano lá, sugando toda a água lá no fundo. Aqui está mais alto, né, o nível do que lá está mais baixo, onde vai ficar a bomba. E você faz uma pedrinha falsa para encostar ali para cobrir o registro. Já falei dessa parte, para melhorar a limpeza. Falei também em um vídeo anterior de como fazer a iluminação, deixando o canduitinho aqui, né, mais alto do que o nível da água. E colocando uma caixinha de passagem aqui, na parte que tem mais isopor, né? E também a parte de fazer o furo aqui, né, que vai sair lá embaixo, faz com vergalhão. E essa peça aqui, ela tem que ser colada, né? Essa nessa, menos lá embaixo. Lá embaixo ela vai ficar sem estar colado, ó. Essa parte de baixo aqui, a gente vai reforçar aqui com massa e fibra, para que essa peça venha em cima, sendo colocada sem correr o risco de ficar rachando, ok? Então é interessante
revestir bem a parte aqui de cima, para ela ficar mais resistente, para depois receber essa outra parte em cima aqui, ok? Aqui é feito assim, impermeabiliza primeiro essa parte de baixo, deixa bonitinha, termina, e essa parte de cima vai ser feita separadamente. Essa parte aqui que a gente fez, eu sugiro vocês começar a segunda camada, a segunda, não a primeira. A primeira passa geral em tudo, por baixo, dentro, para tudo quanto é lado, e deixa as coladinhas. Na segunda camada, eu sugiro vocês começar aqui, ó, passa aqui, todinho, bem caprichado, deixa niveladinho, passa aqui a desempenadeira, deixa tudo retinho, com bastante massa, bem reforçado, e deixa secar de um dia para o outro. Essa peça aqui, a mesma coisa, deita ela, passa no fundo dela, né? Ó, o melhor seria, antes de colar elas, você passar nessa primeira aqui, ó, essa primeira peça. Tanto é que facilita até para você passar massa. Passa nessa parte aqui todinha a massa da segunda camada, né? Passa tudo, né? Então vamos lá, vamos recapitular de novo. Você vira a peça para cima, depois de passar a primeira camada do chapisco. O chapisco você passa nelas em geral. Essas duas peças aqui pode até colar ela e passar já. Colar e deixar passadinha, coladinha assim. Essa aqui eu sugiro que deixe elas para colar depois. Por quê? Porque essa parte aqui, ela também tem que ficar com reforço, porque ela vai receber peso daquelas duas e vai ficar em cima daquela peça lá, né? Na montagem. Então, você passando massa aqui primeiro, depois facilita você montar e trabalhar a outra, ok? Então, essa peça aqui e essa peça aqui, você capricha no fundo delas, ok? Caprichou essas duas aqui, vamos virar. Isso ela já está com o primeiro chapisco passado em tudo. Você chapiscou ela, passou a massa de chapisco nelas inteiras, em tudo quanto é lugarzinho. Não ficou nem um pedacinho de isopor sem passar massa. Aí você faz aquele reforço, vira ela, fez o reforço aqui, vira ela em cima do plástico, vem com essas duas aqui já chapiscada, que você já chapiscou ela, passa a massa ali, passa o caninho ali, né? Coloca aqui, coloca o cano, chumba o caninho, e aí vem colando e passando a segunda camada geral. E aquela ali também, segunda camada geral e terminando a parte da segunda camada, certo? Então, o primeiro dia você vai esculpir a peça e deixar ela no ponto e passar a primeira camada de chapisco geral, né? Aí você vai, no outro dia você vai virar. No vídeo anterior eu estava explicando sobre como processo de passagem da primeira camada, né? Então, primeiro passo, você vai esculpir a peça, tudo, definir como vai ficar a cascata, fazer o furo do caninho, tudo, ok? Aí você vai passar a massa com chapisco, certo? Então vai fazer duas medidas de cimento, de areia, 2 medidas de areia para uma de cimento e colocar o aditivo para chapisco. Mistura aquela massa e deixa ela bem molinha, mas bem forte. E passa geral. Coloca a luva na mão, vai pegando e vai passando geral. É uma camada aderente, então o chapisco não é grosso, é bem fininho, mas tem que cobrir todo o isopor. Passou tudo, passou em todas as peças, passou aqui dentro, passou aqui por baixo, todas as peças separadamente, né? Deixa lá secando. Pode deixar no cantinho lá separado, secando, tá bom? No outro dia você vai virar essa peça aqui, que é a base. Lembrando que aqui já passou chapisco, né? Que é geral. Essas peças vai estar secando dessa forma assim, ó, em cima de um plástico, desse jeito aqui, ó, em cima de um plástico que você vai colocar. E aí no outro dia você virou aquela peça, vem aqui e vira essa peça aqui, ó. Essa aqui tem um buraco para a entrada da bomba ali na base, que é a primeira de baixo para cima, né? Da cascata. Aí você vai vir com a massa com fibra, passando aqui tudinho e reforçando isso aqui e reforçando esse aqui, ok? Essas aqui, se quiser já dar uma adiantada na parte de fibra dela em volta, você pode já adiantar, ok? E deixa secar. No terceiro dia,
você vai virar, que essa parte já está seca, essa está seca, você vai virar essa peça aqui, né? Vai colocar ela em cima de uma mesa, né? Para facilitar, e você vai passar aqui, ó, a massa com fibra todinha aqui. Porque aqui embaixo já vai estar prontinho, você já passou aqui. Então não tem necessidade. Passa a massa virando, tá vendo? Virando ela aqui. Então aí você vem aqui, completa aqui e termina essa peça. Essa aqui, você já passou aqui a massa com fibra, né? Depois do chapisco. Em continuação ao vídeo anterior, você já passou a massa, né? Aqui. Depois do chapisco, você já reforçou aqui com massa com fibra. Ok. Você vai virar ela, isso no terceiro dia. E vai terminar essa parte aqui, só que aí você já vai colando. Você vai pegando essa peça que você já adiantou lá a passagem de massa, cola, vem com essa aqui, cola aqui em cima, já coloca ali, nivela aqui certinho para ficar certinho aqui, um em cima da outra. Confere, coloca o caninho de meia aqui, chumba ele aqui com massa, acerta tudo e vem passando mais massa aqui, né? Vai vendo como é que tá as condições aqui, colou bem bonitinho. Vem passando mais massa e termina de passar massa aqui, porque lá embaixo você já passou. Lá já tá sequinho. Aqui, a parte de baixo também já passou. Então você vai terminar de passar massa nessa, terminar de passar a segunda camada de massa com fibra nessa e vai alisar. E depois, no quarto dia, você vai passar impermeabilizante nas quedas dela, passar impermeabilizante aqui dentro do isopor, né? Aqui dentro da onde que você já revestiu aqui tudo da base, você vai passar impermeabilizante na altura da água e vai passar impermeabilizante com pincel, né? Que eu vou ensinar como preparar depois, um vídeo só disso. E aí você vai impermeabilizar toda a peça, ok? Depois que você fizer isso, aí é só pintura, né? Mas aí, e as quedas dela? As quedas dela eu já ensinei, né? Que você vai colocar aqui pedacinho de ardósia para ela poder fazer uma queda de espelho d'água bonitinho, né? Não ficar aí a água retornando ali na beirada da pedra, tá bom? Então são um vídeo que eu estou gravando antes de começar a passar massa, para que vocês possam, na hora da dúvida, tá revendo, né? Esses vídeos para vocês poderem aprender direitinho. Pessoal, eu quero começar a explicar para vocês a forma correta de iniciar, depois da peça esculpida, já passado o soprador térmico, né? Que é esse aqui, ó, né? O soprador térmico. Como você revestir essas peças da melhor forma, né? O passo a passo. Então aqui ela está no isopor, esculpida, toda trabalhada já, no ponto de começar a passar massa aqui nela. Mas antes de começar, a gente tem que seguir a sequência, correto? Então assim, essas peças aqui, ela tem que ter um reforço embaixo, onde que ela vai apoiar na outra. Essa aqui tem que ter reforço embaixo, que ela é inteira desse jeito, e aquela é separada. Então aqui tem que ter um reforço a mais aqui para a outra vir apoiar aqui para não estar rachando e estar danificando a peça. Tanto ali embaixo como aqui em cima tem que ter um reforço melhor, né? Mas antes disso, de fazer esse reforço, é necessário aplicar o chapisco, né? Tanto na peça inteira como naquela lá. Eu sugiro que vocês façam dessa forma. Separem as peças base, né, em cima de uma lona. Coloca a bacia com o chapisco, que seria a mistura de 2 partes de areia, 1 parte de cimento e o aditivo para chapisco, mistura bem, né? E aí, estando aquele chapisco pronto, você vai aplicar com luva, é lógico, pegar ali com a mão com a luva e vai aplicando nas peças ali, para que ela fica toda coberta de chapisco, de cimento e areia, para que não fica nem um pedacinho de isopor aparecendo. Esse é o primeiro passo. E não passar acumulando muita massa não, é só uma camadinha em cima só para dar aderência, é o chapisco mesmo, de aderência, ok? Por isso que tem que ser bem colante, com bastante cimento, né? 2 por 1 ele fica bem forte, e o aditivo, qualquer coisa acrescenta um pouco mais de cimento, se você exagerar na água, coloca mais cimento, ok? Passou nessa peça aqui, ela está secando, passou nela inteira, por baixo aqui, tudo, que aqui vai
Passou nessa peça inteira, fez o furinho aqui, já vai ter o furinho do cano, né? Já está pronto o furo, né? Beleza. Passou nessa, naquela lá, passou chapisco. No primeiro dia, depois que vocês esculpiram, você faz isso, passa o chapisco. Terminou de passar o chapisco no primeiro dia, já esculpe, passa o chapisco e deixa secando em cima da lona de um dia para o outro. No segundo dia, você vai pegar e vai virar essa peça aqui, que é a peça primeira da cascata, que tem essa abertura para ter acesso à bomba. Vai pegar essa peça aqui, que é a base, vai virar ela cabeça para baixo, ela já toda chapiscada, e vai vir com a massa com fibra e cimento e passar aqui. Então, se vocês não tiver mais peça para revestir, faz menos massa, que vai só passar aqui, passar a desempenadeira para ficar bem retinho, e vai passar nessa peça aqui, e vai passar a desempenadeira para ficar bem retinho, certo? Ok? Porque essa peça aqui ela vai ser encaixada em cima daquela, então aqui tem que ter um reforço. E lá, que vai ficar no chão, vai ter que ter um reforço, ok? Fez isso, no terceiro dia, você vai fazer isso aqui, ó. Vira, que ela já vai estar seca ali. Vai virar essa peça aqui, né, em cima da lona, já vai estar seco. E aí você vai vir com a segunda camada geral, passando em todas elas, peça por peça. Terminou de passar? Você vem montando, ó, coloca essa aqui, coloca aqui em cima, cola, passa a massa ali, cola, pega essa, coloca aqui em cima, passa a massa e cola, e coloca o caninho até sair lá embaixo e faz a chumba ele aqui, certinho? Então, seguindo essas regras que eu passei para vocês, no quinto dia você já está pintando a peça, certo? Então vou lá, primeiro dia vocês esculpem, chapisca e dá até para virar o fundo dela e aplicar um reforço da massa no primeiro dia, tá? Eu não aconselho muito, eu aconselho no segundo dia, que aí o fundo também já está com chapisco mais resistente, tá bom? Mas se tiver muita pressa de uma peça, você pode virar ela no primeiro dia mesmo, aplica já o chapisco ali e em cima já vem com a massa, deixa secar um pouco e vem com a massa ali, já com fibra para reforçar o fundo, tanto dessa primeira da cascata como a base lá que eu já mostrei para vocês. Tudo isso no primeiro dia, esculpe, passa o chapisco e já faz o reforço do fundo, certo? No segundo dia, você vai virar essas peças de boca para cima, igual aqui, do jeito que está aqui, ela vai estar assim, né? Ó, no primeiro dia vocês vão deixar ela assim, já reforçada e toda chapiscada, em cima da lona. No segundo dia, essa aqui já vai estar reforçada, você vai poder virar ela aqui em cima de uma mesa para trabalhar melhor e vai passar massa todinha nela com fibra. E aqui você já vai fazendo a montagem dela e passando massa com fibra e finalizando. Por quê? Isso aí tudo no segundo dia. Você consegue finalizar ela de massa no segundo dia. No terceiro dia, depois dela toda seca, não vai mais colocar massa, vem a impermeabilização. Impermeabiliza tudo, deixa tudo impermeabilizadinho, tudo certinho. Impermeabilizou no terceiro dia. E no quarto dia, professor? No quarto dia a gente vai encher de água, né? Vai encher de água e vai testar as quedas dela. Porque no terceiro dia a gente já vai colocar as biquinhas aqui tudo certinho. Então no quarto dia vai ser encher de água e testar para ver se ficou legal. Se não tem que mudar nada, tá? No quarto dia. Você vai testar, ligar ela, testar tudo direitinho para ver se está caindo no lugar certo, se não tem que colocar um pouquinho de massa no quarto dia. Você vai deixar ela testar, ver se ficou bem. Então, aí no quarto dia, vocês vão fazer, né, o teste das quedas dela, tudo direitinho. Tá tudo ok? No quinto dia já pode pintar, ok? Aí no quinto dia já testou tudo, as quedas tá tudo ok, já conferiu tudo, não tem nenhum vazamento, tá caindo a água bonitinho do jeito que vocês queriam, tá tudo bem reforçadinha, foi, né? Aí vem a pintura final no quinto dia. Então é 5 dias para vocês finalizar ela e a tinta é uma tinta de piso, ela seca em meia hora. Então vamos jogar aí 1 hora de pintura, com 2 horas você já pode colocar ela para funcionar se quiser.
Ou pintou de manhã, à tarde já pode ligar ela na loja ou levar ela para ligar, colocar água e ligar. Então é bem rápido. A pintura com tinta de piso ela seca muito rápido. Eu aconselho vocês pintar num dia e colocar água no outro, porque às vezes pode estar chovendo, não vai ter sol, né? Então é bom dar um tempo maior, ok? Então eu aconselho pintar num dia e colocar água para funcionar no outro dia, ok? Então é isso. Seguindo essa sequência aí, vocês conseguem fazer não só uma peça, mas 2, 3 peças ao mesmo tempo nesse processo.